Fala galera do Tech Leads Club, sou o Rodrigo Klais, sou Tech Lead na Atlas Technologies e hoje vou falar um pouquinho sobre a introdução à observabilidade com OpenTelemetry. Mas antes de falar sobre OpenTelemetry, vamos conversar um pouquinho sobre monitoramento e observabilidade, o que que é cada um dessas duas coisas. Monitoramento ele é o processo de coletar, agregar e analisar métricas e logs da tua aplicação. Então tu vai saber se tu vai ter os dados de uso de CPU, uso de memória, rede, também latência das tuas requisições, e tu vai ter esses dados em tempo real. Tu vai ver a disponibilidade, se o sistema está online ou offline, o desempenho, né, como falei, do uso de CPU, uso de memória, também erros na tua requisição, falhas, sucessos. Já a observabilidade, ela é uma abordagem mais abrangente, né, que se refere à capacidade de entender o estado interno do sistema, ou seja, tu vai ter uma previsão do que acontece dentro do sistema. Tu vai conhecer o teu sistema, né? Através dos logs, das métricas e dos traces, dos rastros, que são os pilares da observabilidade. Tu vai conseguir entender os comportamentos do teu sistema. Quais são teus horários de pico? Qual é a latência média da tua aplicação nesses horários de pico e fora dos horários de pico? Tu vai saber quando escalar a tua aplicação. Tu vai saber tu vai poder prevenir possíveis falhas, né? Já tendo esses dados, essa observabilidade do teu sistema, entendendo o comportamento dele, tu vai conseguir ter uma análise melhor do teu sistema e do teu negócio em si. E aí tu pode tomar decisões em que vão impactar na performance e na melhoria do teu software. Então, né, tu vai diagnosticar problemas, né, prever falhas e melhorar continuamente o teu sistema, né? Então, como eu falei ali, tu tendo todos esses dados, conseguindo ter uma observabilidade do teu sistema, tu vai também conseguir analisar questões de negócio, como, né, como falei, como escalar, a hora que tu vai escalar, a hora que não precisa escalar, enfim. Então, tu pode estar sempre melhorando o teu sistema. E como eu falei, né, são três pilares da observabilidade. O primeiro deles é a métrica, né, que basicamente permite a coleta de dados ali do teu sistema, como a latência, uso de CPU, uso de memória. Também pode ser métricas de negócio. Por exemplo, num sistema de pagamento, a quantidade de transações que são feitas por minuto, por hora, ou a quantidade de compras que são efetuadas, ou taxa de, por exemplo, de perda de carrinho, né? Ah, Também temos os rastros, né, que os rastros são os traces, né, os rastros. Ele representa a operação total, então tu vai ver o tempo que a tua requisição ela levou e tu vai ver quais são os passos que ela executou e esses passos são os spans, são as operações individuais dentro desse rastro, né? Então, quando tu acessa o banco de dados, vai gerar um span para quanto tempo aquela operação de banco de dados durou. Também, se vai num cache, tu vai ver esse tempo no cache, se tu consulta uma API externa. Então, tu sempre vai ter esses spans dentro que vão compor esse trace, esse rastro. E também os logs, né, que são os registros de eventos da tua aplicação. Por exemplo, eventos de falha, quando lança uma exceção, falhou, alguma compra falhou, nesse caso, né, como pensando no um sistema de pagamento, né? Também transações que foram sucesso, transações pendentes, então tu pode logar várias informações do teu sistema, não só de falha, de exceções, mas também de sucesso. E beleza, né? Temos o monitoramento, temos a observabilidade, né? Basicamente o monitoramento, ele vai focar em observar em tempo real como está o seu sistema, e a observabilidade tu vai ver essas informações mais a longo prazo e entender padrões do teu sistema. E beleza, como é que a gente vai visualizar essa informação, né? A gente vai ter que usar os vendors, que são empresas que fornecem software para a gente coletar essas métricas, né? E essa coleta de métrica, né? Tu pegar e configurar o teu código para coletar essas métricas se chama instrumentação. Então tu vai instrumentar teu código a partir desses vendors. Aqui tem alguns vendors, né? Enfim, tem vários famosos, tem diversos outros, centenas de outros diferentes desses. Inclusive aqui na comunidade a gente tem o Otávio, que ele trabalha na New Relic, e até uma sugestão que eu vou fazer no fim sobre um canal para vocês poderem acompanhar.
foi uma sugestão dele aqui na comunidade. Então eu acabei descobrindo sobre OpenTelemetry aqui na comunidade e fui atrás. Enfim, hoje estou aqui falando para você sobre. Ah, beleza, tu vai usar esses vendors, tu vai instrumentar teu código a partir de SDKs e APIs que esses vendors fornecem, mas isso sempre, não vou dizer sempre, mas tu tem uma grande chance de ter um vendor lock-in, porque tu vai instrumentar teu código a partir das regras de uso de SDK desses vendors, desses softwares. E tu vai acoplar teu código a isso, né? Então, tu tem o custo e a flexibilidade, né? À medida que a tua aplicação ela cresce, que tu precisa, por alguma decisão de negócio, por exemplo, trocar algum desses tipos de dado, por exemplo, logs, que acaba, por exemplo, no escolher o X e é muito caro tu lidar com logs no vendor X. Mas o Y é mais barato. Só que tu acoplou no teu código a esse vendor X. Então, tu vai ter uma migração complexa, tá, para esse novo vendor. E também tu pode ficar refém e perder inovação, já que tu fica muito acoplado a esse vendor. E aí como tu tem uma migração complexa, tu às vezes opta por não estar migrando. E aí esse vendor ele não dá tanto suporte e tu pode ficar atrás em inovação. E aí que entra o OpenTelemetry, né? Ele é uma forma com que tu pode utilizar é, o OpenTelemetry para ficar não acoplar teu código aos vendors, né? Então, basicamente, o OpenTelemetry ele é uma coleção de API, SDK e ferramentas que tu usa para instrumentar teu código. Ele é um projeto open source da CNCF, é, que é a Cloud Native Computing Foundation. Ele fornece uma estrutura padronizada, né, que é o OPTLP, se não me engano, OPTLP, até no próximo slide está o nome certinho, que é um protocolo, Open Telemetry Protocol, que é a padronização desses dados, né? E integrações com diferentes backends, né? Todos aqueles vendors, aqueles softwares que eu comentei antes, Grafana, Prometheus, Sentry, praticamente todos eles aceitam o padrão OTLP, que é o do Open Telemetry Protocol. Então, basicamente, a integração do OpenTelemetry com esses vendors é bem tranquila. Então, praticamente todos os vendors do mercado têm a integração. E ele também é mantido por uma comunidade ativa aí. Então, tem gente do Grafana, tem gente do Google, Microsoft. Enfim, tem uma galera engajada em manter o OpenTelemetry atualizado. Então, vamos para as especificações do OpenTelemetry. Basicamente, a gente tem os dados, né? Então ele coleta métricas, logs e rastros. E esse formato ele é do OTLP, que é o Open Telemetry Protocol, que ele basicamente padroniza os formatos de dados. Né? E aí tem os SDKs, que são as ferramentas, são as bibliotecas para as linguagens tradicionais, linguagens específicas ali, Java, Go, Node, ou melhor, JavaScript, TypeScript, C Sharp, tu vai ter diversas linguagens aí que vai ter os SDKs e também tu tem a API, né, que fornece as interfaces para desenvolvedores instrumentarem o código. Normalmente tu vai usar mais as APIs quando tu estiver fazendo uma solução própria, tá? Tem diversas soluções aí de desenvolvedores fizeram mais específicas usando essas APIs, não precisa usar o SDK do próprio OpenTelemetry, mas aconselho usar o SDK do OpenTelemetry, né? E basicamente nós temos o OpenTelemetry Collector, né? O que é ele? Ele basicamente é um componente modelo para coleta dessa instrumentação. Então, toda aquela instrumentação que tu coleta, basicamente o teu código com um SDK ou com API, tu pode jogar direto para um vendor, mas tu pode também usar o collector, que basicamente é esse componente que fica entre a tua aplicação e o vendor, e tu pode fazer um pipeline dentro dele, tu pode tratar esses dados dentro dele. Vou mostrar a estrutura dele nos próximos slides. Mas basicamente tem os receivers, né, que são responsáveis por receber esse dado. Então tu tem os receivers
recebem os dados, tu tem os processos que vão transformar esse dado, eles vão processar esse dado, podem transformar os dados, podem criar agregações, modificar, pode criar filtros a partir desses dados, e tu tem os exporters, né, que são é, a parte final que vai exportar, vai enviar esses dados para esses backends, esses vendors que eu comentei. Então, basicamente, essa aqui é uma representação do collector. Então, ali nós temos o protocolo, o OTLP da tua aplicação, ele envia para o receiver. Esse receiver ele vai receber esse dado e ele vai processar esse dado, que é esse miolo dessa imagem aqui, basicamente por aqui. Então tu pode processar em batch, tu vai filtrar, tu pode fazer aggregations aqui dentro e no fim tu joga para os exporters que vão exportar lá ou para outro collector ou para um desses backends aí, tipo New Relic ou Prometheus, enfim. Ah, eu falei sobre instrumentação, né? E nós temos dois tipos de instrumentação do código, que é a instrumentação automática. Então, basicamente, tu instala um SDK dentro da tua aplicação e ele já começa a monitorar a tua aplicação e enviar essas informações. Mas quando tu quer ter algo mais preciso, tu vai ter que acabar fazendo uma instrumentação manual. Tu vai começar instrumentando teu código, depois tu pode ter uma instrumentação a nível de framework e também a nível de servidor, dentro do Kubernetes, por exemplo, pode ter as instrumentações. Então aqui, como funciona basicamente o OpenTelemetry, tu tem a tua aplicação e aí ali aqui em amarelo, tu tem o SDK ou API do OpenTelemetry, né? E essa que vai estar coletando essas métricas e ele vai enviar para o vendor, por exemplo, um vendor de logs ou um vendor de trace métricas. Ah, já aqui, né, eu envio para o vendor usando o collector como sidecar. Tu pode ter dentro da tua aplicação o collector. Então, basicamente, tu vai pegar, vai coletar as métricas, os logs e dados, tu vai, ah, enfim, através dos SDK, enviar para o collector, que o collector vai processar esses dados e vai enviar para os vendors. Ah, ou também tu pode usar o collector como servidor, né? Então, tua aplicação ali, tu está com SDK, coleta os dados, envia para o servidor que tem o collector, que envia para os vendors. E além disso, tu também pode usar é, um pipeline de collectors, né? Tu pode, por exemplo, pegar teus dados, processar no primeiro collector, e aí enviar para um segundo collector que vai fazer uma análise mais aprofundada desse log, vai fazer uma agregação desse log e vai enviar para um outro vendor específico. Então, o que tu pode trabalhar de diversas formas aqui, né? Ah, antes de entrar no exemplo, né, o porquê usar o collector, né? Tu usa o collector porque ele acaba sendo uma fonte. Tu pode estar enviando logs não só de uma aplicação, mas de duas, três, quatro para o mesmo collector. Além disso, tu pode trabalhar esses dados, né? Esses dados que tu está coletando. Ah, tu vai ter que manter um custo, né? Tu vai ter que manter um servidor com isso, mas é uma forma bem interessante de estar trabalhando com o OpenTelemetry e a instrumentação com o OpenTelemetry. Opa, desculpa, falta. Vou trazer aqui um pouco de código. Então, basicamente, aqui eu fiz um to-do app, basicamente rapidinho aqui, para mostrar como funciona a instrumentação. Então, basicamente, aqui eu tenho um arquivo de instrumentação, onde eu vou definir aqui os meus recursos, os meus traces, as minhas métricas, né? E aqui eu estou definindo como é que eu vou exportar, por exemplo, o meu trace, que eu vou usar o OTLP para estar tá exportando esses dados. Também na métrica, eu também estou dizendo que eu quero exportar o OpenTelemetry Protocol, então estou definindo aqui. E ainda também tinha colocado uma auto-instrumentação aqui. Então, para alguns lugares onde eu não estou pegando as informações manual, eu estou pegando automático, né? Então, estou casando dois tipos de implementação. Basicamente, aqui no meu controller, eu estou definindo aqui só para mostrar, né? Então, basicamente, eu defini o meu arquivo aqui de instrumentação e dentro do meu Bootstrap aqui, eu basicamente chamo
a função ali para startar a instrumentação, e aí começa a instrumentar o teu código. Vou mostrar um pouquinho também de uma instrumentação manual. Basicamente aqui eu estou criando meu trace, né, o get task, que é o meu trace. Aí basicamente eu estou vindo aqui no meu método get, no meu find all aqui, né, e estou definindo um span, que é do get tasks, né. E aí ele vai processar e depois eu fecho esse meu span. E aí isso aí vai enviar lá pro meu vendor que eu vou mostrar na sequência. Também tem uma instrumentação com spans parente, né? Então basicamente aqui eu estou abrindo um span e aí vou abrir um span dentro de outro span, né? Que é o que eu tenho aqui. Eu tenho um span dentro de um span que vai ser um nested, né? Ser um alinhado. Também tenho a minha métrica de negócio, por exemplo, toda vez que eu arquivo alguma dessas tarefas do to-do list, eu adiciono um contador só para contar quantas tarefas elas são elas são arquivadas, né? Basicamente são essas algumas das instrumentações. Então, se eu vier aqui no meu código, por exemplo, fazer um get aqui, vou fazer um get e trouxe um get, vou criar uma task nova aqui para o Tech Leads Club. Enviei essa task, né? Então vou vir aqui agora e vou alterar o status para done. E aí agora vou validar aqui, né, que está em done. Né, tô com essa tarefa que eu criei em done. E aí aqui eu vou arquivar ela. Beleza, arquivei. E aí eu vou vir aqui no get e vou ver que está como arquivado, né, archived true. Então basicamente eu vou vir aqui no meu navegador e vou mostrar para vocês aqui as métricas chegando. Então basicamente aqui já até está trazendo basicamente aqui ó o meu rastro, o meu trace, quando eu dei o get task. Então basicamente aqui dentro estão meus spans, então o meu trace é o to do app, get tasks, e aqui dentro eu tenho os meus spans, que é cada um uh, desses pedacinhos. Inclusive está aqui o get tasks, que é aquele span que eu comentei ali no meu código, que eu criei manual. E aí ele está aqui, consegue ver o tempo que ele durou e tudo mais. Também aqui eu posso estar pesquisando pelo Archive Task Total, que é aquela métrica que eu comentei que eu estava coletando. Então, como eu arquivei um, está aqui como um. Mas se eu vier aqui e arquivar uh, uma outra task, eu vou arquivar, deixa eu ver o ID da primeira aqui, 1. Então, vou arquivar essa de número 1 aqui. Vou arquivar 1. Eu tenho uma outra ali de ID 3, que eu vou arquivar também. Então, beleza. Foi sucesso, estão todas arquivadas. Demora um pouquinho aqui para trazer o. Ó, já trouxe que mais mais uma métrica que eu arquivei, né? Então, basicamente, tá o contador 2, não sei porque ainda não pegou o terceiro. Mas beleza. Como é que tá fazendo isso? Basicamente, eu subi alguns containers aqui. Se eu entrar no meu Docker Compose, basicamente aqui eu estou subindo o OTLP. Estou usando a Contrib, essa imagem aqui, que basicamente ela tem. Ela é uma imagem mais robusta, né? Tu pode usar só do OpenTelemetry Collector, que é uma imagem mais simples e ir buildando as coisas que tu precisa, né? Que tu, tipo, por exemplo, agora eu vou mostrar aqui no YAML, mas tu pode ir trazendo protocolos que tu quer, agregações que tu precisar usar, mas o Contrib ele já tem tudo isso, é uma imagem mais pesada, mas é a que estou usando aqui. Então, aí eu também estou levantando um Prometheus, um Jagger aqui. E aí aqui dentro do meu YAML, aqui eu estou definindo o receivers, né, que é o protocolo, né, o OpenTelemetry Protocol, o OTLP. Eu estou dizendo que eu quero receber via gRPC e também via HTTP. Nos processos eu estou dizendo que eu quero processar em batch. E nos meus exporters eu defino aqui que o login
que ele vai exportar em forma de login, vai logar dentro do OpenTelemetry, mas também eu tenho o Prometheus e tenho o OTLP aqui, que basicamente eu estou dizendo que é o Jagger aqui, né? Que é a forma que tu define o Jagger. Ah, aí aqui no meu services eu defino o meu pipeline. Então para o trace, o que que eu quero? Eu quero que o meu receiver seja o TLP e o meu exporter seja o log e o TLP, que é o Jagger nesse caso, né, do exporters. Na métrica, os receivers são o OTLP, que eu defini aqui em cima, e nos exporters é o login e o Prometheus. Então, basicamente, é dessa forma que eu estou enviando para os endpoints ali dos meus SDKs que estou rodando dentro de container para estar enviando essas métricas, né? É bem simples aqui, então basicamente dentro do processor tu pode estar imputando várias outras coisas, tu pode realmente criar um pipeline aqui. Quem, por exemplo, usou o Logstash sabe o que dá para tu fazer com esses dados aqui dentro. É bem semelhante. Então eu acho que basicamente é isso das instrumentações, né, que eu comentei, né? Se a gente voltar aqui, deixa eu até ver se. Ó, tá com 3 agora, que ele tem um delayzinho na hora de estar enviando esses dados aqui para o Prometheus. Então, basicamente, é isso, galera. Vou voltar aqui para a apresentação. Antes de finalizar, eu quero fazer uma recomendação aqui, que da própria documentação do OpenTelemetry, que é uma documentação muito boa mesmo. Pode seguir os exemplos ali, que tu vai pegar uma noção bem grande já de como funciona o OpenTelemetry. E também recomendar o canal Dose de Telemetria. Ele é um site, mas ele faz vídeo no YouTube toda quinta-feira, se eu não me engano, perto do meio-dia. Ele faz uma live de 1 hora. É o Juraci, ele trabalha na Grafana Labs. Hoje ele também ele participa do conselho lá ah, que lida com a parte de OpenTelemetry. E ele traz muito conteúdo mesmo, assim, muito interessante e um conteúdo aprofundado. Então, se alguém ficar interessado, recomendo esse canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado.